O Uruguai, hoje considerado um dos mais prósperos países da América Latina, teve uma origem singular. Não surgiu depois de uma luta pela independência como outros, mas sim como resultado de um conflito entre vizinhos, a chamada Guerra da Cisplatina. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil aqui em Londres, e nesse vídeo eu vou contar como surgiu esse pequeno país ao sul do Brasil, e como o Brasil de Portugal e também os ingleses têm tudo a ver com essa história. Vamos lá! Para falar sobre a origem do Uruguai, a gente precisa voltar até a primeira metade do século XIX, quando começaram as guerras de independência na América Espanhola. Isso aconteceu na mesma época da chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808. E é importante mencionar isso porque o mesmo fator que fez Dom João VI fugir para o Brasil e, na prática, transferir a sede do reino português para o Rio de Janeiro, também enfraqueceu o reino espanhol e deu impulso à independência das colônias. E o que é? Napoleão Bonaparte, a invasão de uma série de países na Europa, incluindo a Espanha. Em pouco tempo, lá no extremo sul do continente americano, mais precisamente em maio de 1810, começava o que conhecemos como Revolução de Maio. Ela marcaria o fim do poder colonial na região do Rio da Prata. Nessa época, as fronteiras não estavam exatamente definidas da forma que conhecemos hoje, mas dois gigantes já começavam a surgir por ali, competindo por territórios e desencadeando uma rivalidade acirrada. De um lado, o Brasil ainda sob domínio português. Vamos lembrar que a independência do Brasil de Portugal só viria em 1822. De outro, as chamadas Províncias Unidas do Rio da Prata, que eram parte do que foi, na época colonial, o vice-reino do Rio da Prata, que correspondia a uma área com territórios do que hoje conhecemos como Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai e Bolívia. Naquela época, claro, o Uruguai ainda estava muito longe de ser chamado assim. Não existia como um estado independente, mas como um território conhecido como Banda Oriental desse vice-reinado. Isso porque estava localizado ao oriente, ou seja, a leste do rio Uruguai e ao norte do Rio da Prata. E contava com os portos estratégicos de Montevidéu e Colônia, fundamentais para o comércio de toda a região. Guarda isso que é importante. Depois de se tornar independente da Espanha, com liderança de José Artigas, o que seria no futuro Uruguai passou a ser chamado de Província Oriental. Artigas, considerado o pai da nacionalidade uruguaia, defendia que esta província deveria fazer parte de uma liga federal, junto com as demais províncias unidas do Rio da Prata, mas com autonomia. Só que o plano dele falhou e nos anos que se seguiram, a província oriental tornou-se um território em disputa. E aqui vale dizer que em 1811, diante da Revolução de Artigas contra as autoridades espanholas, o governo de Dom João VI no Brasil fez uma investida sobre o território vizinho. A invasão foi vista como uma espécie de medida preventiva. É que o monarca tinha receio de que o movimento de independência influenciasse o Brasil, com um discurso contra a escravidão e a favor da república em vez do império. No entanto, um ano depois, em 1812, as tropas portuguesas se retiraram. Um contexto importante para se ter em mente é que os ingleses não apoiavam a invasão portuguesa. Um motivo era a aliança entre Inglaterra e Espanha que se formara na Europa para se contrapor a Napoleão Bonaparte. Ficaria complicado, naquele momento, apoiar a coroa portuguesa em terras sob influência espanhola. Mas anos mais tarde, houve uma nova incursão militar, e aí a região foi incorporada ao Brasil. Isso mesmo, em 1821, o Uruguai foi anexado ao Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarve, sob comando do rei Dom João VI. A região foi batizada de Província Cisplatina. Vamos lembrar que no ano seguinte, 1822, o Brasil se tornaria independente de Portugal. Ou seja, manteve o domínio sobre o que viria a ser o Uruguai mesmo depois disso. Mas em 25 de agosto de 1825, depois de uma rebelião, foi assinada a Declaração de Independência em relação ao Brasil e a união do que viria a ser o Uruguai, as Províncias Unidas do Rio da Prata. Mas a confusão não termina aí. É agora que entra a chamada Guerra da Cisplatina, o conflito armado entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata. A guerra durou 3 anos, de 1825 a 1828. Era assim a situação. O Brasil queria colocar fim à rebelião e retomar o controle do que via como uma extensão ao sul de seu território.
Os uruguaios, vamos chamar assim, se dividiam entre os que defendiam independência total e os que queriam se juntar às Províncias Unidas. Eram poucos os uruguaios que queriam se unir ao Brasil. E as Províncias Unidas, claro, queriam anexar a Cisplatina ao seu território. E nesse ponto entra mais uma vez um ator importante, a Inglaterra. E o que a Inglaterra estava fazendo nesse conflito do outro lado do Atlântico? O contexto é que a Espanha havia perdido colônias e, logicamente, poder e influência na região. Enquanto isso, a coroa inglesa conquistava espaço como promotora do comércio gerado na América do Sul. E essa guerra causava problemas para a Grã-Bretanha, no meio da Revolução Industrial, exportando como nunca. Não só não podia comprar matérias-primas, como também não podia vender produtos no Rio da Prata ou em áreas vizinhas que acessava pela Bacia do Prata. Assim, quando as Províncias Unidas e o Império do Brasil pediram a mediação do conflito, a Inglaterra acionou uma de suas armas fundamentais de domínio e influência na época, a diplomacia. E aqui entra Lord John Ponsonby, um irlandês representante da coroa britânica que se tornou um dos protagonistas da negociação. Depois de várias propostas de acordo fracassadas, ele começa a convencer a Inglaterra de que, para acabar com a discórdia, a província oriental deveria se tornar um estado independente. Em várias cartas enviadas a Londres, ele destacou o espírito independente do povo e sua capacidade de realizar um projeto de nação. Assim, em agosto de 1828, como parte da chamada Convenção Preliminar de Paz, foi declarada a independência da província oriental. É nesse momento que o Brasil assina o fim das suas pretensões territoriais em relação ao que chamava de província cisplatina e aceita a derrota militar. Os argentinos também não conseguiram o que queriam, ou seja, a incorporação daquele território ao grupo que formava as Províncias Unidas do Rio da Prata. Mas o que tem de curioso nesse episódio é que estavam presentes no encontro representantes das Províncias Unidas, do Brasil e diplomatas britânicos, mas não o que viriam a ser os uruguaios. E essa é uma das razões fundamentais pelas quais esse episódio foi questionado ao longo da história. Existem algumas versões que dizem que a província oriental, como uma nação independente, foi uma invenção inglesa. E é sabido que a coroa britânica se beneficiou do acesso à bacia platense após a criação do Uruguai. Enquanto isso, outras versões apontam que havia uma espécie de semente de independência no Uruguai que estava surgindo nessa época entre os 70 mil habitantes dessa região. E a tese mais aceita e compartilhada por vários historiadores é uma união desses dois fatores, ou seja, que o surgimento de uma nova nação não poderia ter ocorrido sem aquela negociação, mas tampouco sem o desejo de independência por parte dos orientais. De qualquer forma, a verdade é que nasceu um estado que, devido à sua localização e principalmente por ter surgido de um confronto entre vizinhos, começou a ser chamado por muitos de um estado tampão entre dois gigantes. Esse apelido, claro, não agrada a todo mundo. Para alguns, é simplista porque resume o surgimento do Uruguai ao confronto entre as Províncias Unidas do Rio da Prata e o Brasil. Outros usam metáforas semelhantes, como a do algodão entre cristais. Mas a ideia por trás é parecida. Um estado criado para amortecer a rivalidade entre esses dois gigantes e, por fim, a discórdia territorial. Mas, para alguns historiadores, esse papel mediador do Uruguai entre aqueles vizinhos gigantes e bastante instáveis, e que teve na origem de sua existência, quase se tornou uma profissão para o país. Ele viveu nessa luta pelas hegemonias sem se associar a nenhuma delas. Mas até agora a gente falou sobre a banda, a província ou o estado oriental. Então, como chegamos ao nome de Uruguai? No dia em que a primeira Constituição foi promulgada, em 18 de julho de 1830, foi pela primeira vez chamado de Estado Oriental do Uruguai, devido ao rio Uruguai, que define seu território. A teoria mais aceita diz que Uruguai vem do Guarani e pode ser traduzido como Rio dos Pássaros Pintados. Assim, a história do surgimento do Uruguai nos mostra um longo processo de formação e com muitas versões e interpretações de como foi aquele momento. E como nos disse um historiador, a criação desse estado independente ao oriente do rio Uruguai acabou sendo o êxito de alguns fracassos. O que aconteceu depois de todos esses episódios é outro capítulo, mas chama a atenção que o Uruguai há décadas se destaca por estar na vanguarda em várias transformações sociais. A lei que permite o divórcio foi aprovada no país em 1907, e o Uruguai implementou jornada de 8 horas de trabalho em 1915, e também foi o primeiro país do continente a legalizar o aborto em 1934.
Espero que esse vídeo tenha sido interessante. Conta aqui nos comentários o que você achou, o que mais você quer ver no nosso canal. Não esquece de seguir a BBC News Brasil nas redes sociais. Tchau!